1984, o ano que também não terminou. Olá, tudo bem? Sou Gêner Guimarães. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre esse livro, 1984, de George Orwell. Esse livro foi publicado em 1949, 7 meses antes da morte do autor. Se você quiser conferir a história do autor, você clica nesse card aí em cima, que é o vídeo anterior que eu gravei falando somente sobre o autor. Em 1984, o mundo está dividido em 3 grandes blocos ou países. A Oceania, que está em laranja, a Eurásia, que está em amarelo, e a Lestásia, que está em verde. Essa parte que aparece em cinza é que está sendo disputada. De acordo com o livro, uma hora a Oceania é aliada da Eurásia e luta contra a Lestásia. Em outro momento, a Oceania é aliada da Lestásia e luta contra a Eurásia. A Oceania é controlada pelo partido e liderada pelo grande irmão, que é o líder do partido. Na história, o Wilson Smith, que é o personagem principal, ele trabalha no Ministério da Verdade. Lá ele é responsável por adulterar os documentos. Para que ele faz isso? Para que o passado, toda a documentação que comprove alguma coisa que não está de acordo com o que o partido quer no momento, essa parte é adulterada, para que qualquer um que queira verificar a história se é verdadeira ou não, aí se for aos documentos, nas revistas, nos livros, em tudo que tiver escrito, vai encontrar uma outra história lá que foi manipulada para que essa história fique redondinha e case com o que o partido quer dizer no momento. Por exemplo, nos livros de história conta que o partido inventou o avião. Então, toda a documentação que for ser pesquisada vai encontrar que o partido inventou o avião. Por aí vai. Além do Ministério da Verdade, existe o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Pujança. No Ministério da Paz, eles cuidam da guerra. No Ministério do Amor, é o ministério responsável por torturar os dissidentes do partido. E o Ministério da Pujança cuida de fazer a propaganda política, sempre enaltecendo os feitos do partido, criando assim uma ideia de que o país está se desenvolvendo, está crescendo, porque o partido está à frente do controle, né, que está controlando as coisas. Então, é nesse ambiente que a sociedade vive. No caso, a sociedade está dividida em o núcleo do partido, o partido exterior, que é onde o Wilson Smith pertence, e os proletas, que são as pessoas que não estão filiadas ao partido. O núcleo do partido é o que controla realmente o país. O partido externo é aqueles membros do partido que trabalham para o partido, mas não tem assim nenhum poder de decisão. E os proletas são aquelas pessoas que não pertencem ao partido e é sua grande maioria no país. São pessoas que vivem sua vida no dia a dia, sem se envolver politicamente. Na primeira parte, o autor cuida mais de descrever o ambiente, como é que funciona a sociedade e tal. Na segunda parte, ele entra no romance propriamente dito, que é quando a personagem, Julia, que é colega de trabalho de Wilson Smith, consegue entregar um bilhetinho para ele e aí começa um romance entre os dois. Anteriormente a isso, era só a descrição mesmo de como era esse ambiente distópico da Londres dessa época. O partido também criou a Nova Fala. A Nova Fala, qual o objetivo da Nova Fala? É diminuir a quantidade de palavra ano após ano, sendo que todo ano eles lançam um dicionário novo. E nesse dicionário vai diminuindo a quantidade de palavras. Por exemplo, se tem bom e mal, elimina a palavra bom e elimina a palavra mal e deixa a palavra bom. Aí, se eu quiser dizer que uma coisa não é boa, como é que eu digo? Então eu digo que é desbom, certo? O bom e o desbom. E aí eles vão diminuindo a quantidade de palavras nesse sentido, porque o desbom quer dizer que não é bom, e significa somente isso. E o bom é o bom mesmo, certo? Isso eles vão fazendo com todas as palavras, porque por dentro do partido eles acreditam que quanto menor o vocabulário, quanto menor a quantidade de palavras, expressões que as pessoas podem usar, então o pensamento também diminui o alcance das palavras, o alcance assim
do raciocínio das pessoas vai diminuindo de acordo com a quantidade de palavras que elas conseguem utilizar, que elas têm permissão para utilizar. Algumas palavras me chamaram a atenção, como que é dividida assim, as palavras da nova fala e as palavras da velha fala. Então, algumas palavras que me chamaram a atenção foram essas daqui: clangor, duplo pensamento, ditógrafo, proleta, inortodoxia, promotoria de toupeira, palimpsesto, despessoa, solipsismo, placa de oblonga e rosto-crime. Foram algumas palavras que me chamaram mais a atenção. Essas palavras aí tem da nova fala e da velha fala. A nova fala são essas palavras criadas pelo partido, né? Que vai reduzindo a quantidade de palavras no vocabulário. E a velha fala é a nossa fala mesmo, já conhecida, que o objetivo do partido qual é? Que de 2050 em diante não se use mais o vocabulário da velha fala, só se use o vocabulário da nova fala. Dessas palavras, a mais importante, assim, pelo que eu senti, pelo que eu percebi assim no romance, é o duplo pensamento. Por que o duplo pensamento é mais importante? Porque o duplo pensamento ela molda ela molda assim o pensamento do partido. É o pensar em duas coisas diferentes, opostas, e ao mesmo tempo acreditar nas duas coisas. Por exemplo, saber e não saber, certo? Está chovendo, mas está fazendo sol. Um exemplo, mais ou menos. Esse é o pensamento do partido. E a ideia é que com duplo pensamento a pessoa acredite nas duas verdades ao mesmo tempo. Não tenha um conflito dentro da cabeça. Para que as ideias do partido, novas e velhas, por exemplo, no livro fala da redução da ração de chocolate num dia em 20%, e no outro dia é proclamado que, pelas teletelas, que eu vou falar daqui a pouco, que foi aumentado a ração em 20% do chocolate. Então, quando é proclamado que foi aumentado a quantidade de chocolate na ração das pessoas, então as pessoas comemoram, ficam felizes, passam a amar mais o grande irmão e não ligam que no dia anterior, ou esquecem, ou são obrigadas também a esquecer que no dia anterior foi reduzido em 20%. Então, o duplo pensamento funciona mais nesse sentido. Um outro exemplo do duplo pensamento é o slogan do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Além disso, a gente pode ver também no lema do partido: quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. O livro também tece uma crítica ao uso indevido das máquinas. Porque quando surge o advento das máquinas, o que é que se acreditava? Que ia haver uma grande produção de bens, né? E as pessoas não iam precisar mais trabalhar. Dessa forma, iria haver uma diminuição entre as camadas sociais. Praticamente iria nivelar todo mundo. E não foi isso que aconteceu. As máquinas elas não são usadas para criar uma sociedade igualitária. Elas estão usadas ao longo da história assim, para criar os bens, né? Manter as pessoas ocupadas, criar uma superprodução mesmo. Só que essa superprodução nunca vai chegar à população, porque eles criaram essa guerra infinita, né? Essa guerra eterna, e essa guerra eterna consome os bens que são produzidos. Então, vai estar sempre desse jeito, produzindo e destruindo a guerra. Então as pessoas vão estar sempre com o mínimo possível para viver. Não vai ter aquela fartura, não vai ter a alfabetização que o tempo livre poderia proporcionar. Então, as pessoas não alfabetizadas não vão estar conscientes, e não estando conscientes não vão estar se rebelando contra o status quo. A estrutura hierárquica que existe sempre vai existir, que o autor, nesse caso, ele divide a sociedade assim, ao longo da história em três grupos, né? Os altos, os médios e os baixos. Os altos são aqueles que estão no topo da pirâmide, a elite. Os médios é a classe média, né, de hoje. E os baixos seriam os trabalhadores, os proletas no romance seriam os baixos. Os altos querem se manter onde estão,
os médios querem tomar o lugar dos altos e os baixos querem continuar vivendo sua vida, mas a revolta mesmo só acontece quando os médios se organizam, estimulam os baixos a apoiá-lo e aí derrubam os altos. Aí o autor fala assim, que só existe 4 maneiras dos altos serem derrubados. Quais são? Vir uma força externa e derrubar os altos. Os baixos, alguns membros dos altos, se fortalecer o suficiente para se organizar também e derrubar os altos. Os altos fazerem uma administração tão ruim, mas tão ruim, em que o grosso da população se revolta e derruba os altos. E o último caso seria os altos proporcionar uma vida tão ruim para os baixos, assim, tão escassa de coisas, que os baixos se revoltam e aí derrubam os altos do poder. Essas seriam as 4 situações em que os altos seriam derrubados ao longo da história e aconteceu isso. Seguindo esse raciocínio do como se manter no poder, o que é que a oligarquia não, os altos dessa vez fizeram? Tentaram não cometer o erro dos altos do passado. Se um grupo menor de pessoas controlar tudo que é do país, a revolta é menor, porque nada vai pertencer a ninguém e, no entanto, um grupo menor vai estar controlando isso sem a revolta dos grupos maiores, porque esse grupo menor vai ter condições melhores de controlar também a informação que chega para esse grupo maior. Então, uma maneira de evitar que o grosso da população se revolte contra essa elite dominante, é mantê-los na ignorância, para eles não terem poder de comparação com outras situações, né, outras pessoas. Então, controlando a informação, eles conseguem que essa população se mantenha na mesma situação que está, e eles, como nada é de ninguém, nada pertence a ninguém, tudo é do Estado, então esse grupo menor, que é o núcleo do país, do núcleo do partido, continua mandando em tudo e na prática se tornaram os altos da sociedade. Bom, esse é o vídeo em que foi apresentado o livro de George Orwell, 1984. E se você quiser continuar a receber informações do nosso canal, você se inscreve nesse botão aí de baixo, em inscrever-se. Ativa o sininho para receber os avisos do YouTube, que tem vídeo novo no canal. E nos procure nas redes sociais que estão aí embaixo. Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau.